Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, um momento profético, onde nós estamos orando 3 vezes ao dia, baseados na profecia sobre a vida de Daniel, onde ele tirava ali 3 momentos do seu dia, do seu tempo, para buscar a face de Deus, para que Deus pudesse vir até ele com providência e assim o ajudar na grande obra a qual ele foi chamado. E com os irmãos, comigo, não é diferente. Nós estamos nesse propósito de oração aos 3 dias, às 3 vezes ao dia, onde nós buscamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, tem te chamado para a construção de uma grande obra de Atos dos Apóstolos, onde nós iremos construir 4 colunas para edificarmos esta grande obra. E essas 4 colunas, ela tem nome, essas colunas que são de fundação, que são de base, elas têm 4 nomes. O primeiro nome delas é essa agora que nós estamos edificando, já no final dela, a igreja que será edificada com os Atos dos Apóstolos. A primeira coluna se chamará a coluna de Mateus, a segunda, a coluna de Marcos, a terceira, a coluna de Lucas e a quarta, a coluna de João. Então, os 4 evangelhos são as 4 colunas desta obra, onde sobre esta obra será edificado um alicerce de Atos dos Apóstolos, onde dali nós iremos fazer com que o nome do Senhor seja propagado e glorificado em todos os 4 cantos da terra, porque esta igreja será ministrada pelo Espírito Santo, onde nós teremos muitas experiências com o Senhor. E nesse momento, eu te convido a fazer parte desse projeto. Convido a você a fazer parte deste canal. Convido a você a trabalhar conosco nesta grande obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Neste momento profético, onde nós explicamos que Daniel ele orava ao Senhor na sua primeira oração, a terceira hora do dia, que é às 9 horas da manhã, e ele orava à 6ª hora do dia, que era ao meio-dia. Ao meio-dia nós estamos agora, e orava às 18 horas, que é 1h10, se o Senhor permitir, nós estaremos fazendo esta oração, estaremos lendo a Escritura para fortalecermos em espírito. Então, nesse momento profético, nessa hora profética, eu te convido, aonde você está, ao momento que você for alcançado, esse é o seu momento profético. Esta é a sua hora profética. Porque nós sabemos que o mundo, ele vive numa correria só, mas só que o Senhor nos chamou para te entregar pronto, para que você possa ouvir, para que você possa ver, conforme o seu tempo, mas que a grande obra, ela possa ser feita na sua vida, possa ser feita na minha vida. Então, nessa hora, eu te convido para orar junto comigo, porque nós iremos ler o capítulo 26 do livro de Mateus. E nós iremos orar, como Daniel orou, como muitos servos oraram no passado, e como muitos servos hoje ainda oram, nós estaremos orando por nossas vidas e por suas vidas, porque assim é a vontade do Senhor, que nenhum se perca. Então eu te convido a fechar os teus olhos,
para nós podermos orar nesta tarde, neste horário de meio-dia, a sexta hora do dia, a sexta hora profética, onde o sol é a pino, onde muitas pessoas nesse momento estão ociosas, ansiosas, tensas, devido ao labor do dia. Mas o Senhor tem separado homens e mulheres para estar intercedendo por sua vida, por nossas vidas, para nós chegarmos aonde é o desejo do Senhor, naquele grande dia. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor uma bênção para a nossa vida. Senhor Deus, neste momento, nós oramos ao Senhor. Nós paramos, meu Deus, o nosso tempo. Nós paramos aquilo que estávamos fazendo, ó Deus, para buscar a Tua face. Muitos, Senhor Deus, nem conseguirão fechar os seus olhos, mas usarão a tecnologia do dia de hoje para ouvir, meu Pai, esta oração. Porque nós sabemos que através delas, ó Deus, muitos se fortalecerão na Tua presença. Muitos que te buscavam e não conseguiam encontrar pouso, um lugar, encontrarão em Atos dos Apóstolos. Porque esta é a obra que o Senhor tem nos chamado, uma obra de revelação, uma obra de, meu Deus, de primícia, da obra primitiva, onde o Senhor começou toda a nossa história, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te pedimos, ó Deus, fortaleça a minha casa, guarda os portões, as portas, janelas, os muros da minha casa. Guarda, Senhor Deus, o meu coração, a minha vida, debaixo das tuas asas. E assim também coloco diante do teu altar a vida da minha esposa e a vida dos meus filhos e todos aqueles que fazem parte da minha parentela. E te peço também, Senhor Deus, por este pai de família, por esta mãe de família, por este filho, por esta filha, por este jovem, por esta jovem, por este adolescente, para esta adolescente, para este menino e para esta menina. Meu Deus, traz o livramento. E te pedimos, Senhor Deus, para os derradeiros, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que estão no fundo do poço, meu Deus, que não conseguem erguer os seus olhos, não conseguem se mover do lugar, porque já se renderam, Senhor Deus. Mas ainda há esperança, porque enquanto há um respiro, fôlego de vida, há esperança. Porque eu sou testemunha disso, Senhor. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Só Tu o sabes, ó Deus. E eu sei que para o Senhor nada é impossível. Por isso que neste horário do meio-dia, Senhor Deus, é mais intenso. É o horário que o sol está mais escaldante sobre o planeta durante o dia. E muitas das vezes, Senhor Deus, esse sol escaldante está sobre nós, através de muitas pelejas vindas do trabalho, vindas até mesmo do próprio lar. Ó Deus, da convivência familiar, da convivência social, a enfermidade, a escassez. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, nos ajuda, troca este fardo, meu Deus, esse jugo pesado, arranca pelo teu poder, para que o teu nome possa ser glorificado, Senhor. Se é uma doença alojada, meu Deus, se é uma depressão, uma opressão, que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor possa estar operando um milagre para que o teu nome venha a ser glorificado. Se há um coração triste, desamparado, meu Deus, solitário, ó Deus, dê a esta pessoa
a esperança, que ela possa entrar em contato, Senhor Deus, e receber o acalento do Teu Espírito Santo. Não os deixe só, mas alcança pelo poder da Tua palavra. Por isto, nesta tarde, neste meio-dia, Senhor Deus, nessa sexta hora, a hora profética, a hora do sol escaldante, da pressão, meu Deus, do sufoco, meu Deus, do calor, meu Deus, deste mundo, do aperto deste mundo. Nós te pedimos, Senhor Deus, refrigera a nossa alma. Refrigera, Senhor Deus, pelo teu poder e realiza a tua grande obra, para que o teu nome possa ser glorificado. Nós pedimos, Senhor Deus, que neste momento, um momento muito solene, aonde o Senhor irá nos revelar a sua passagem, o momento ao qual o Senhor pegou sobre si todas as nossas dores, todo o jugo, ó Deus, e suportou sobre si, sobre as pisaduras, nós fomos sarados, Senhor. Por o Senhor ser moído, nós somos curados. Por isso nós te pedimos, ser conosco na leitura da tua palavra. E que essa palavra possa encontrar um lugar no meu coração, fazer morada, dar frutos. Que esta palavra possa encontrar um coração contrito, um coração sofrido, abandonado, triste, e que o Senhor possa transformar em bênção para o louvor do teu nome. Transforma, Senhor, para o louvor do teu nome. Que teu Espírito Santo, ele possa ser derramado sem medida, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. E a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados, nessa hora, nós penetramos no capítulo 26, aonde os preparativos estão sendo feitos para os últimos momentos da edificação desta grande coluna, dessa excelente coluna, deste primeiro pilar, dessa pedra de esquina, que é o Evangelho de Mateus, onde o próprio Senhor Jesus se faz a pedra de esquina, onde o próprio Senhor Jesus se faz presente para transformar as nossas vidas. E eu te convido, se você tiver a sua escritura em mãos, que você possa abrir junto comigo no livro de Mateus, no capítulo 26. Se você não tem, você apenas feche os seus olhos, se você puder, ou fique em reverência e preste atenção na leitura da palavra, porque a explanação não é pregação. Ainda não é chegada a hora, mas chegará um tempo onde nós iremos pregar versículo por versículo, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque esta obra é a obra de Atos dos Apóstolos. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o Senhor nos diz: a consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, a qual chama Caifás, e consultarão-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa,
para que não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia, verso 6. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tens convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Ora, derramado ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo prepará-lo-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. O preço da traição, verso 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. A última Páscoa, a Santa Ceia, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram conforme Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo com eles, lhes disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu a seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tendo tomado o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis desse fruto da vide até que aquele dia
em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado, verso 31. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus em Getsêmane, verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vela comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso, verso 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus
Disse-lhe: mete no teu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o sinédrio, verso 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, meu Deus. E lhe davam punhadas, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia. Pedro nega Jesus, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, para outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, Senhor, meu Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Seja sobre nós a tua graça, Senhor. Olha só o que nós fizemos com o teu filho, por permissão tua, meu Deus. Senhor, o teu amor é imensurável, é inefável por este grande ato. Queremos neste momento, Senhor Deus, um momento solene, fechar novamente nossos olhos e orar ao Senhor pela leitura da tua palavra. Nesse momento profético, Senhor, nós oramos ao Senhor. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra e ela comove, Senhor, o nosso coração. Eu não aguento. Eu te confesso que a tua palavra, ela me sensibiliza. Me falta palavras, a minha mente, ela fica fervilhando, Senhor. Porque eu não sei o que dizer. Mas eu posso orar ao Senhor e te pedir misericórdia da minha vida, da minha alma, do meu corpo, do meu ser, neste momento. E peço ao Senhor que esta pessoa, Senhor, que está orando junto comigo, aonde ela estiver, aqui perto, distante, nos 4 cantos desse planeta, ó Deus, que esse sentimento ele possa aflorar e nós conseguimos rever, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas enfermidades, os nossos traumas, eles aflorarem e serem curados por ti, Senhor. Neste momento, a qual o mundo, a qual nós nos encontramos, Senhor Deus, no momento profético desses últimos dias, nós clamamos ao Senhor. Seja sobre nós a tua graça, meu Deus. Seja sobre nós a tua palavra. Realiza a tua obra sobre as nossas vidas e alcança os nossos corações. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, te suplicamos misericórdia, porque só o Senhor tem misericórdia. E também pedimos, Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus, a tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração e que a tua graça maravilhosa, a graça do teu Espírito Santo, possa ser derramado sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, te suplicamos, em nome do Senhor Jesus e com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus amados, é muito claro, não é? É muito claro. O capítulo 26, ele começa com a consulta dos sacerdotes e dos escribas acerca do Senhor Jesus, para que pudessem prender o Senhor, que não fez mal para ninguém. Mas está escrito no profeta Isaías que isso aconteceria. Mas não foi naquele momento. O Senhor ainda tinha um mistério a revelar aos seus discípulos, que se tornariam seus apóstolos. Ele conseguiu reunir os teus servos, os seus discípulos, aqueles que ali estavam com ele,
para um jantar. Para um jantar. Para um jantar profético. O jantar de Betânia. Onde ali ele entrou na casa de um homem chamado Simão e que tinha por apelido o leproso. E nesse lugar aconteceu-se um grande mistério, uma antecipação da presença do Espírito Santo. Onde uma mulher, ela comete um ato simbólico, já profético. Derrama sobre o Senhor ali um óleo de unguento, de nardo puro, de muito valor. E ali começou a crítica, a grande crítica. Grande crítica. Mas o Senhor disse, olha, o ato desta mulher vai ser lembrado por todos os tempos, porque ela fez em memória de mim. E assim se procedeu. Aquele jantar onde o Senhor passou orientações muito importantes para todos eles. E logo em seguida, o Senhor mostrou profeticamente que ele seria traído. Ele adverte, vai existir um preço da traição. E aquele momento já era um momento que já se aproximava o momento da Páscoa, uma tradição de passagem do judeu. E o Senhor ainda teve a capacidade de montar todo o cenáculo, aproveitar a gentileza do homem, um lugar para fazer essa ceia. Foi acolhido junto com seus discípulos, onde ali eles celebraram a Páscoa do Senhor. Hoje nós enxergamos e escutamos essa Páscoa, que é até interessante, junto às famílias, né? Mas se você estudar um pouquinho mais, você vai perceber que a Páscoa, ela tem um outro significado. É o nascimento do Senhor Jesus na nossa vida. Onde ele faz uma passagem, uma transição desta vida para a vida eterna com a promessa de retorno. Essa é a Páscoa do Senhor. Onde o Senhor Jesus, ele nasce no nosso coração. Mas como ele nasce no nosso coração? Pela entrega, a entrega do Cordeiro. Na verdade, esse capítulo é um pouco longo e emocionante, que narra a Santa Ceia, o Getsêmani e a traição de Judas. Nos mostra o preço de sangue. E essa palavra, essa passagem, ela nos mostra uma noite que mudou o destino da humanidade. Nós podemos acompanhar o momento em que Jesus instituiu a ceia. O Senhor expôs a sua agonia. Ele não teve vergonha, ele disse que ficou entristecido, abatido até a morte lá no Getsêmani, e sentiu a dor da traição, a dor do abandono, porque homem ele era. Este é um grande estudo que fala sobre o amor do sacrifício e da obediência absoluta de Jesus ao Pai. E na sequência, o Senhor manifestando a sua sapiência de todas as coisas, ele avisa um dos seus discípulos, porque é uma coisa, é o Senhor falar da traição de alguém que estava sentado com ele junto à mesa, dormia junto com ele e iria trair, mas fazia parte da profecia. E outra coisa, ele avisar alguém que iria cometer um ato insano.
porque ele conhecia ambos o coração de Judas e o coração de Pedro. E ele antecipadamente avisa: Pedro, você vai me negar, Pedro, 3 vezes, não tem como. O Filho do Homem será entregue na mão daqueles que vão moê-lo. E quando isso acontecer com esse pastor, todos vocês irão me abandonar. Faz parte da profecia, porque essa obra só eu consigo carregar. Só eu consigo tomar desse cálice. Ele foi separado para mim, eu escolhi diante do Pai, eu levantei, eu falei: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tomei sobre a minha vida essa responsabilidade e eu a cumprirei. E Pedro ainda tentou: não, de forma nenhuma, e questionaram. Aí todos disseram de uma só voz: jamais. E o Senhor falou: Pedro, nesta mesma noite, antes que termine, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E dessa forma nós lemos aqui, quantas das vezes, sem querer, por medo, por falta de conhecimento, por esquecimento, digamos, nós fazemos essas práticas. Mas mesmo assim, o Senhor conheceu o coração de Pedro. Ele sabia que ele ia negar. Ele sabia. E ele foi o único, pelo que está escrito na palavra, depois que o Senhor Jesus foi pego, depois que ele levou um beijo. A palavra diz que Pedro era o único que seguia de longe para ver o que ia acontecer. Ele velou. Pedro, ele tinha um sensorial diferenciado. E o Senhor Jesus sabia disso. Ele sabia das limitações de Pedro. O Senhor sabe das suas limitações. O Senhor sabe da minha. Ele sabe até onde eu consigo ir. Porque até onde eu consigo ir, dali para lá ele consegue. E até mais, porque ele é maravilhoso. E a palavra nos mostra que nesse momento de aperto, Jesus ali agora chama os teus servos para orarem junto com ele no monte. Meus irmãos, em um momento tão tenso, de densas trevas ali naquele lugar, de tanta opressão, porque o cordeiro já estava preparado para ser imolado. Muitos se aproveitaram dessa situação, muitos inimigos espirituais se aproveitaram dessa situação para que isso não acontecesse e oprimiam a atmosfera. E o Senhor ali sempre querendo unir, separava 2, 3, vem comigo, vem orar. E foram. A palavra fala que eles não aguentaram a pressão e sobre eles vieram o quê? A sonolência. Mas Jesus perseverou até o fim e conversou com o Pai. Pai, olha a conversa, se possível for, passa de mim esse cálice porque é pesado. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. E o Senhor não se importou quando ele voltava e via os irmãos pestanejando, porque ele sabia que ali era um momento de opressão muito forte, não era para qualquer um, não é qualquer ser humano que suportaria, nenhum ser humano conseguiria e consegue dar sua vida por amor de todos até o dia de hoje. Nem por nossa própria vida nós conseguimos entregá-la. Nós temos apego a isso que nós chamamos de vida, esse corpo, carne, os bens, os familiares, a sociedade. Meu Deus! Mas o Senhor entregou tudo, porque ele sabia e sabe que ele não era daqui. O que estava pronto para ele já é muito maior. E da mesma forma, meus amados, o Senhor nos conscientiza, nós não somos deste mundo, irmãos. Nós estamos aqui de passagem, estamos tendo uma oportunidade de abrir a nossa mente, expandir a nossa consciência, curar as nossas feridas, os nossos traumas, que vieram até nós de geração em geração, diz a palavra. Muito do que você sofre hoje, você sabia que não é seu.
É uma herança que você herdou. Mas Jesus Cristo começou a pagar o preço agora. Jesus começou a pagar o preço agora. E Jesus é preso, meus irmãos. Ele é preso. Oh, Deus, eu tenho que falar isso. E no momento que o Senhor Jesus foi preso, a palavra fala que eles espancaram ao Senhor, que eles levaram ele cativo como se ele fosse um bandido. Pressionaram ele dentro de um interrogatório. Imagine essa pressão de todos os lados. Mas a palavra fala que a vitória ela veio através do silêncio. Porque o que falam é o que dizem. E o que dizem não importa quando você tem a verdade dentro de si. Além de Jesus ter a verdade dentro dele, ele era a própria e é a própria verdade. E quando eles referiam alguma coisa, aonde botavam o Senhor Jesus em xeque-mate, ele dizia, tu o dizes. Porque queriam corromper. Agora, a verdade, ele falou, eu sou o Filho de Deus. E me assentarei no trono de Deus. E voltarei com poder e glória sobre as nuvens. Quando ele falou essa verdade ela trouxe tanta ira que ali se achou uma brecha e o sumo sacerdote rasgou e falou, ó, agora é o que nós precisávamos. A profecia precisava de uma brecha para ser cumprida. Pode matar. Ó, Jesus. E ali ele foi esbofeteado. Meu Deus, tem misericórdia. Foi cuspido. Foi catucado, chutado, empurrado, humilhado, blasfemado, por amor da minha vida. Por amor da minha vida. Por amor da minha vida, por amor da sua vida. Por amor das nossas vidas. Ele se entregou. Ali já não tinha mais volta. Ali já não tinha mais volta. Ali o que tinha que ser feito seria feito. E assim começou a nossa história de salvação através das pisaduras do Senhor Jesus. Tudo está consumado. Agora é a trajetória que nós iremos acompanhar. Aonde, meus amados irmãos, com um preço de sangue, nos próximos capítulos que nós iremos ler, que nós iremos gravar nas horas proféticas, na hora profética às 18 horas, próxima hora, para mim, os irmãos vai ser a hora que for. Nós iremos adornar essa coluna com o sangue do Cordeiro, aquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, porque este é o momento de oração. Senhor Deus, nesse período profético, da sexta hora do dia, no período do meio-dia, do sol ardente, eis aqui a prova de como o sol é ardente. Mas o Senhor nos ensina que Deus é sobre todas as coisas e que ser fiel a Deus é o princípio da sabedoria, é o princípio da vida eterna. Nesse momento, Senhor Deus, existem pessoas que estão com causas travadas,
que estão sendo pressionadas, apertadas, julgadas, condenadas. Não tem chance, é impossível. Mas neste momento, Senhor, através da tua entrega, nós decretamos a libertação em nome do Senhor Jesus. Que este coração ele possa encontrar o acalento da parte do Senhor neste momento de oração. Seja qual for a hora que esse ser divino do Senhor ouvir esta palavra, haja transformação, haja energia, haja força, libertação, cura das enfermidades ancestrais, de descendências até o dia de hoje, e a expansão da consciência e a abertura do seu coração para a revelação profética do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, meu Deus, nós suplicamos, tem misericórdia da nossa vida. Opera, Senhor Deus, maravilha, transforma pelo poder da tua palavra, ajunta, Senhor Deus, aquilo que está separado, separa aquilo que não serve, cura o que está enfermo, abate o altivo para que entendas que só o Senhor é Deus. Distribui as tuas riquezas, Senhor, entre o teu povo, para que o teu nome possa ser glorificado. E nós pedimos, Senhor Deus, o batismo com o teu Espírito Santo, para que nos fortaleça nesse momento. Assim, Senhor Deus, nós oramos e te pedimos, vá de encontro ao coração, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, e a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados, neste momento, eu entrego este período de oração junto com os irmãos e faço um pedido humilde. Se você chegou até aqui junto conosco, que você possa deixar o seu like, o seu gostei, fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta, orar junto conosco, que você possa também compartilhar este vídeo para alguém que necessita, que você entende no seu coração, que deseja, não tem coragem, não quer ir, mas pode ouvir de onde estiver. Que você possa compartilhar para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E eu te convido, vem conosco, vem para dentro. Vamos edificar esta obra. Vamos edificar, vamos construir, vamos levantar essas 4 colunas e vamos juntos com o Senhor, sobre essas 4 colunas, construir esta base e nessa base edificarmos Atos dos Apóstolos, para o nome do Senhor ser glorificado. Nesta hora, neste momento, eu vos abraço com um abraço fraternal e um beijo delicioso no coração e deixo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus. Um beijo no coração. Louvado seja Deus. Graças a Deus.